Então sejam bem-vindos ao nosso bloco 7 com o nosso tema razão. Neste tema vamos trabalhar estes dois exemplos baseado no nosso bloco, ou seja, lá onde vamos trabalhar a razão fracionária e percentual, como vamos ver nos exemplos a seguir. No primeiro exemplo aqui, temos o quê? Uma sala de aula a 18 alunos, meninos, e 24 meninas, né? Aí vem a pergunta, qual é o número de meninos e o número de meninas? Para calcularmos uma razão, nós devemos ficar atentos à pergunta, né? Ficar muito... observar com muita atenção essa pergunta. Antes de mais nada, vamos observar o seguinte. Aqui nós temos a representação de uma fração, que ao calcularmos a razão, nós vamos obedecer o seguinte critério. O numerador, como você já sabe, é o número de cima da fração, nós vamos chamá-los de antecedente. Como o próprio nome já fala, é aquele que vem antes. E isso é fundamental para calcularmos a razão. Por exemplo, na pergunta, qual é a razão entre o número de meninos? Observe que meninos veio primeiro. Meninos veio antes de menina. Então, significa que meninos vai ser o numerador. Então, baseado nesse conceito, nós já podemos saber qual é o valor de cima e qual é o valor de baixo. Lembrando que nós vamos usar os nomes, né, gente? Sempre numerador e denominador. Vamos esquecer essa nomenclatura, número de cima e de baixo. Como eu acabei de falar, o valor que vem primeiro é meninos. São quantos meninos? 18. Então, 18 foi o numerador. E o valor e a grandeza que na matemática chamamos, né? A grandeza que veio depois é meninas. Então, vai ser 18 sobre 24, que é igual a 0,75. E como chegar a esse resultado? Nessa parte, gente, do estudo da fração, nós estaremos estudando a divisão dessa fração. Ou seja, transformou a fração em um valor com vírgula. Para isso, nós já vimos antes, é só fazer a divisão. 18 dividido por 24. Podemos simplificar. Geralmente, gente, no estudo da razão, nós não vamos simplificar, porque aqui nós estamos falando de grandezas, né, que se refere a pessoas, são dados que se referem ao cotidiano, então nós não vamos simplificar. No exemplo 2, nós temos o quê? Em uma loja trabalham 40 funcionários. Muito interessante observar que aqui se refere ao total de funcionários. Muita atenção quanto a isso. Sendo 10 homens. Aí vem a pergunta, qual é a razão entre o número de funcionárias? Lógico, funcionárias são as mulheres, né? Observe que a quantidade de funcionárias veio primeiro, ou seja, o antecedente, é o valor que vai ficar no numerador. Mas onde está o número de funcionários? Simples. Se sabe qual é o total e sabemos quantos homens trabalham nessa loja, vamos tirar, vamos diminuir a quantidade de homens pelo total que trabalham lá, que vai dar o quê? 30. Então, se tirou a quantidade de homem, lógico, a quantidade que sobrar vai ser das mulheres. Então, vai ficar como? Funcionárias vai ser o denominador, que é 30, dividido pelo total, que é 40. Por coincidência, deu o mesmo valor do exemplo 1, né? 40 dividido por 30... Opa, aqui tá errado. Desculpem. É 30 dividido por 40, gente. Erro na digitação. Então, aqui ficaria o quê? 30 dividido por 40,
que é igual a 0,75, tá? Desconsiderem esse exemplo aqui. Então, o número de funcionários pelo total deu 0,75. Da mesma forma, como vamos encontrar essa resposta? Vamos dividir 30 dividido por 40, que lógico vai dar 0,75.